Assista até o final para ver a reviravolta chocante. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei para mais histórias incríveis como essa. Era uma noite de quinta-feira em Londres, mais precisamente no prestigioso Salão da Christie's, uma das casas de leilão mais respeitadas do mundo. O ambiente estava impregnado com o aroma de perfumes caros e o murmúrio discreto das conversas entre a elite londrina. Lustres de cristal iluminavam suavemente o elegante salão vitoriano, onde quadros de mestres antigos decoravam as paredes em molduras douradas elaboradas. Os convidados chegavam em seus carros de luxo, Bentleys, Rolls-Royces e Aston Martins paravam em frente ao prédio histórico na King Street. Homens de smoking impecável e mulheres em vestidos de alta costura caminhavam graciosamente pela entrada principal, exibindo joias que valiam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Lady Margaret Ashford, herdeira de uma fortuna petrolífera, ajustava sua tiara de diamantes enquanto cumprimentava o Lord Hamilton, conhecido colecionador de arte renascentista. Ao lado deles, Charles Pemberton, proprietário de uma cadeia de hotéis de luxo, conversava animadamente sobre sua recente aquisição de um Monet por 15 milhões de libras. Ouvi dizer que esta noite teremos peças excepcionais, comentou Lady Margaret, abanando-se delicadamente com um leque de marfim. Especialmente aquela peça romana do século III. Dizem que pertenceu ao próprio imperador Aureliano. Ah, sim, a lâmina cerimonial de Aureliano, respondeu Lord Hamilton, ajustando seu monóculo. Pretendo levá-la para casa esta noite. Será uma adição perfeita à minha coleção de artefatos imperiais romanos. O leiloeiro da noite era Sir Reginald Worthington, um homem de 62 anos com bigode grisalho perfeitamente aparado e maneiras impecáveis. Há 40 anos trabalhava na Christie's e já havia conduzido alguns dos leilões mais importantes da história moderna. Sua reputação era impecável, e sua capacidade de ler a sala e conduzir as ofertas era lendária entre os colecionadores. O salão estava praticamente lotado quando, aos poucos, as pessoas começaram a notar uma figura que destoava completamente do ambiente. Perto da entrada, quase escondido entre as colunas ornamentadas, estava um jovem de aparência simples, vestindo uma jaqueta de tweed desgastada, calças de algodão amarrotadas e sapatos que claramente já haviam visto dias melhores. Seus cabelos castanhos estavam ligeiramente desarrumados, como se tivesse vindo correndo, e ele carregava uma mochila de lona surrada ao ombro. O jovem parecia ter cerca de 25 anos, com óculos de armação simples que escorregavam constantemente pelo nariz. Ele olhava ao redor com uma mistura de nervosismo e fascínio, claramente impressionado com a grandiosidade do ambiente. Meu Deus, olhe só isso, sussurrou Mrs. Penelope Fitzgerald, esposa de um magnata imobiliário, cutucando discretamente o marido. Como esse rapaz conseguiu entrar aqui? Onde está a segurança? Provavelmente é algum estudante de arte que se perdeu, respondeu Mr. Fitzgerald com um sorriso condescendente. Ou talvez um jornalista de algum jornal universitário. Pobrezinho, deve estar se sentindo completamente fora de lugar. O jovem, aparentemente alheio aos olhares curiosos e murmúrios, dirigiu-se a uma das cadeiras na terceira fileira e sentou-se calmamente. Ele retirou da mochila um catálogo amassado do leilão e um bloco de notas pequeno, onde começou a fazer anotações com uma caneta simples. É impressionante como algumas pessoas têm coragem, comentou Charles Pemberton, balançando a cabeça. Imagino quanto dinheiro ele tem no bolso. Talvez 50 libras. No máximo. As risadas discretas se espalharam pelo grupo de elite. Era comum em leilões desse calibre que curiosos aparecessem de vez em quando, mas geralmente ficavam apenas observando, impressionados demais para sequer pensar em participar. Sir Reginald assumiu seu posto no púlpito elaboradamente decorado e bateu suavemente o martelo para chamar a atenção. Senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindos a este leilão extraordinário da Christie's. Esta noite, temos o privilégio de apresentar peças verdadeiramente excepcionais da antiguidade clássica. Os primeiros itens começaram a ser leiloados. Uma ânfora grega do século V a.C. foi arrematada por 200 mil libras. Um busto romano de mármore alcançou 350 mil. A cada peça vendida, os valores astronômicos ecoavam pelo salão, e o jovem simplesmente observava, fazendo suas anotações. Lote número 15, anunciou Sir Reginald com solenidade especial. A peça principal desta noite. Senhoras e senhores, apresento-lhes a lâmina cerimonial do imperador Aureliano, datada aproximadamente do ano 275 d.C. Um murmúrio de admiração percorreu o salão. A peça foi cuidadosamente trazida e colocada sobre um pedestal iluminado. Era uma lâmina dourada de aproximadamente 40 centímetros, com inscrições em latim gravadas em relevos intrincados.
O cabo era ornamentado com pedras preciosas, e toda a peça irradiava uma aura de poder e história milenar. Esta peça extraordinária, continuou Sir Reginald, foi descoberta em escavações na região de Sirmium, atual Sérvia, onde o imperador Aureliano estabeleceu uma de suas residências. Especialistas confirmaram sua autenticidade através de análises químicas e estilísticas. A lâmina pertenceu pessoalmente ao imperador que reunificou o Império Romano e derrotou a rainha Zenóbia de Palmira. Os colecionadores se inclinaram para a frente, alguns retirando lupas pequenas para examinar melhor a peça. Lady Margaret sussurrou algo para sua assistente, que imediatamente começou a fazer cálculos em uma calculadora discreta. O lance inicial será de 500.000 libras, anunciou Sir Reginald, sua voz ecoando majestosamente pelo salão. Imediatamente, várias mãos se ergueram. 500.000 com o cavalheiro da primeira fileira, disse o leiloeiro, apontando para Lord Hamilton. 600.000 com a dama da segunda fileira, indicando Lady Margaret. Os lances subiram rapidamente. 700.000, 800.000, 900.000. A tensão no ar era palpável, e cada novo lance era recebido com sussurros de aprovação ou desapontamento. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu. Quando o lance chegou a 1.200.000 libras, uma mão se ergueu timidamente na terceira fileira. Era o jovem desalinhado. Sim, senhor, perguntou Sir Reginald, franzindo levemente as sobrancelhas, claramente surpreso. O jovem se levantou lentamente, limpando os óculos nervosamente. Sua voz tremula ecoou pelo salão. Eu gostaria de fazer uma oferta. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Então, como se fosse uma deixa coreografada, risadas começaram a ecoar pelo salão. Oh, meu Deus, riu Mr. Fitzgerald, cobrindo a boca com a mão enluvada. Ele realmente acha que pode participar. Quanto você tem, meu jovem? Perguntou Charles Pemberton em tom paternal e condescendente. 2.000 libras. 3.000, no máximo. O jovem corou intensamente, mas manteve-se de pé. Eu ofereço 10.000 libras. A explosão de risos que se seguiu foi ensurdecedora. Algumas pessoas aplaudiram ironicamente, outras balançaram a cabeça com pena. Lady Margaret sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem. Pobre criança. Alguém deveria explicar a ele como funciona um leilão sério. Sir Reginald, mantendo sua compostura profissional mas claramente desconfortável, limpou a garganta. Meu jovem, agradeço o seu entusiasmo. No entanto, o lance atual é de 1.200.000 libras. Sua oferta de 10.000 libras é, bem, consideravelmente menor. Eu sei, respondeu o jovem, sua voz ainda tremendo. Mas é tudo que eu tenho. Mais risos ecoaram pelo salão. Lord Hamilton se levantou, ajustando seu monóculo com um sorriso paternalista. Meu rapaz, creio que você se confundiu. Este não é um leilão de brechó. Estas são peças de valor histórico inestimável. Talvez, sugeriu Mr. Fitzgerald com falsa doçura, você devesse visitar um antiquário local. Tenho certeza de que encontrará algo mais adequado ao seu orçamento. O jovem permaneceu de pé, claramente mortificado, mas sem se mover. Seus óculos escorregaram pelo nariz novamente, e ele os empurrou para cima com um gesto nervoso. Sir Reginald, tentando retomar o controle da situação, bateu levemente o martelo. Muito bem, continuemos. Temos 1.200.000 libras com Lady Margaret. Alguém oferece 1.300.000. Lord Hamilton ergueu a mão. 1.300.000. 1.400.000. Contra-atacou Lady Margaret imediatamente. 1.500.000, respondeu Lord Hamilton sem hesitar. O duelo de ofertas continuou, subindo gradualmente. 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000 libras. A cada lance, a tensão aumentava, e o jovem desalinhado permanecia de pé, observando tudo com atenção intensa. Quando o lance chegou a 1.900.000 libras, houve uma pausa. Lady Margaret parecia estar calculando mentalmente, enquanto Lord Hamilton ajustava nervosamente seu monóculo. 1.900.000 libras com Lord Hamilton, anunciou Sir Reginald. Alguém oferece 2 milhões. Lady Margaret hesitou por um momento, então balançou a cabeça sutilmente. Era o seu limite. Muito bem, disse Sir Reginald, erguendo o martelo. 1.900.000 libras. Uma vez. Foi então que o jovem ergueu a mão novamente.
Eu tenho uma oferta, gritou ele, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Desta vez, ninguém riu. Havia algo diferente em sua postura, em sua voz. O nervosismo havia desaparecido, substituído por uma confiança súbita e inexplicável. Sir Reginald baixou o martelo lentamente. Sim, senhor. O jovem respirou fundo e, com uma voz clara e firme que surpreendeu a todos, declarou 2.500.000 libras. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém respirava. Ninguém se mexia. Era como se o tempo tivesse parado no elegante salão da Christie's. Lady Margaret foi a primeira a encontrar sua voz. Impossível, murmurou. Ele não pode ter esse dinheiro. É algum tipo de brincadeira, disse Charles Pemberton, sua voz traindo sua incredulidade. Ninguém carregando uma mochila surrada tem 2,5 milhões de libras. Mas Sir Reginald, com sua experiência de 4 décadas, percebeu algo que os outros não viram. Havia algo na postura do jovem, na maneira como ele falou, que sugeria que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Senhor, disse Sir Reginald calmamente, o senhor compreende que está fazendo uma oferta de 2.500.000 libras. Compreendo perfeitamente, respondeu o jovem, sua voz agora firme e autoritária. E posso honrar essa oferta. Lord Hamilton se levantou bruscamente. Isso é ridículo. Sir Reginald, certamente o senhor não vai aceitar uma oferta de alguém que claramente não tem condições de pagá-la. 2.600.000, disse o jovem calmamente, antes que Sir Reginald pudesse responder. Um murmúrio chocado percorreu o salão. O jovem não apenas havia mantido sua oferta, mas a havia aumentado ainda mais. Lady Margaret se levantou também, sua compostura aristocrática finalmente cedendo. Isso é inaceitável. Quem é esse rapaz? De onde ele veio? O jovem virou-se para encará-la diretamente. Quando falou, sua voz tinha uma qualidade diferente, educada, refinada, com sotaque que revelava educação privilegiada. Lady Margaret Ashworth, disse ele, com um leve sorriso. Filha de Sir Robert Ashworth, herdeira dos campos petrolíferos do Mar do Norte. Nascida em 1965, educada em Roedian e depois em Oxford, onde se formou em História da Arte com distinção. Lady Margaret empalideceu. Como? Como você sabe disso? O jovem se virou para Lord Hamilton. Lord Edmund Hamilton, 12º Conde de Wessingham. Herdeiro de uma fortuna familiar que remonta ao século XVI. Colecionador especializado em artefatos romanos, proprietário de uma das coleções privadas mais importantes da Europa. Lord Hamilton recuou um passo, claramente abalado. Quem diabos é você? E Charles Pemberton, continuou o jovem, agora se dirigindo ao magnata hoteleiro, proprietário da cadeia Pemberton Luxury Hotels. 15 hotéis 5 estrelas em toda a Europa, fortuna estimada em 800 milhões de libras. O salão estava completamente silencioso agora. Todas as pessoas mencionadas pareciam ter visto um fantasma. O jovem caminhou lentamente para frente, sua postura transformada completamente. Não havia mais nada de desajeitado ou nervoso em seus movimentos. Ele se movia com a graça e confiança de alguém acostumado ao poder. Meu nome, disse ele, sua voz agora ecoando claramente por todo o salão, é Dr. Alexander Hartwell. Alguns dos presentes ofegaram audivelmente. Outros se entreolharam com expressões de choque e reconhecimento. Sir Reginald foi o primeiro a se recuperar. Dr. Hartwell. O Dr. Alexander Hartwell. O mesmo, confirmou o jovem, agora claramente reconhecível como uma das maiores autoridades mundiais em antiguidades romanas. Mr. Fitzgerald sussurrou para o marido. Meu Deus, é o Dr. Hartwell. O homem que descobriu o tesouro de Adriano em Tivoli. O especialista que expôs as falsificações do Museu Metropolitan, murmurou outra pessoa. O jovem prodígio que se tornou professor titular em Cambridge aos 28 anos, disse uma terceira voz. Dr. Alexander Hartwell, ainda usando suas roupas simples e óculos desalinhados, sorriu pela primeira vez na noite. Peço desculpas pela encenação, mas queria observar como vocês reagiriam a alguém que não se encaixava em suas expectativas sociais. Ele se aproximou do pedestal onde estava a lâmina cerimonial de Aureliano. Posso examiná-la mais de perto, Sir Reginald? Certamente, Dr. Hartwell, respondeu o leiloeiro, ainda claramente abalado pela revelação. Dr. Hartwell retirou uma lupa pequena e de aparência profissional de sua mochila surrada. Ele examinou a lâmina cuidadosamente por vários minutos,
prestando atenção especial às inscrições e aos detalhes metalúrgicos. Interessante, murmurou ele, ajustando os óculos. Muito interessante mesmo. Algum problema, doutor? Perguntou Sir Reginald, uma nota de preocupação em sua voz. Dr. Hartwell se endireitou e se virou para enfrentar o salão. Não exatamente um problema, mas certamente uma descoberta fascinante. Ele apontou para as inscrições na lâmina. Estas inscrições em latim são, de fato, autênticas do período aureliano. A metalurgia também está correta para o século III d.C. A peça é genuinamente antiga. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o salão. No entanto, continuou Dr. Hartwell, sua voz ganhando um tom de excitação acadêmica, esta não é uma lâmina cerimonial comum. As inscrições não são apenas decorativas. Elas contam uma história específica. Ele apontou para uma seção particular do texto latino. Aqui, está gravado Aurelianus Imperator Palmirae Vitor, Aureliano Imperador, vencedor de Palmira. Mas logo abaixo, em letras menores, há algo que parece ter passado despercebido pela catalogação, prima inter pares sorores, a primeira entre irmãs iguais. O que isso significa? Perguntou Lady Margaret, sua voz traindo uma mistura de curiosidade e nervosismo. Dottore Hartwell sorriu amplamente. Significa que esta não é apenas uma lâmina cerimonial. É a primeira de um conjunto de 3 lâminas gêmeas, forjadas para comemorar as 3 principais vitórias de Aureliano, sobre Palmira, sobre os gauleses e sobre os vândalos. O silêncio no salão era ensurdecedor. E eu, continuou Dr. Hartwell, retirando cuidadosamente uma chave pequena de sua mochila, já possuo as outras 2. Ele abriu um compartimento oculto em sua mochila e retirou 2 objetos embrulhados em tecido de museu. Cuidadosamente, ele os desembrulhou, revelando 2 lâminas praticamente idênticas à que estava sendo leiloada. A segunda lâmina, disse ele, erguendo uma delas, foi descoberta por mim mesmo durante escavações em Lyon, França, no ano passado. A terceira foi adquirida de uma coleção privada na Alemanha há 6 meses. Ele colocou as 3 lâminas lado a lado. Quando alinhadas corretamente, as inscrições se conectavam, formando um texto contínuo que contava a história completa das campanhas de Aureliano. Separadas, cada lâmina vale entre 1 e 2 milhões de libras, explicou o Dr. Hartwell. Mas juntas, como um conjunto completo, elas são literalmente inestimáveis. Não existe outro conjunto como este no mundo. Lady Margaret estava pálida. Você planejou isso desde o início? Não exatamente, admitiu Dr. Hartwell. Eu vim esta noite esperando conseguir a terceira lâmina para completar meu conjunto. Mas devo confessar que fiquei curioso para ver como vocês reagiriam a alguém que não se encaixava em suas expectativas de classe social. Ele se virou para Sir Reginald. Mantenho minha oferta de 2.600.000 libras. Posso transferir o pagamento imediatamente. Sir Reginald, ainda processando tudo o que havia acontecido, assentiu lentamente. Certamente, Dottore Hartwell. A peça é sua. Excelente, disse Dr. Hartwell, retirando um telefone de aparência simples de sua mochila. Vou instruir meu banco a fazer a transferência. Enquanto ele falava ao telefone, o salão permanecia em silêncio absoluto. Ninguém parecia saber como reagir à reviravolta extraordinária dos eventos. Após confirmar a transferência, Dr. Hartwell se virou novamente para os presentes. Há uma lição importante aqui, disse ele, sua voz agora carregando uma autoridade natural. Vocês passaram a noite toda julgando minha capacidade de participar deste leilão baseando-se unicamente na minha aparência. Ele ajustou os óculos deliberadamente. Eu escolhi me vestir de forma simples esta noite. Estas roupas não são as únicas que possuo, mas são confortáveis para o trabalho de campo arqueológico. Minha mochila pode parecer surrada, mas ela me acompanha há 15 anos em escavações por todo o mundo. Lady Margaret abaixou os olhos, visivelmente envergonhada. Vocês riram quando ofereci 10.000 libras, continuou Dr. Hartwell. Era genuinamente tudo o que eu tinha em espécie no momento. Mas riqueza não se mede apenas pelo dinheiro no banco. Ela se mede pelo conhecimento, pela experiência e pela capacidade de reconhecer o verdadeiro valor das coisas. Ele se aproximou de Lord Hamilton. Milord, o senhor possui uma coleção impressionante de artefatos romanos. Mas quantos deles o senhor realmente compreende? Quantas histórias eles contam que o senhor nunca ouviu? Lord Hamilton não conseguiu responder. Dottore Hartwell se virou para M.R.S. Fitzgerald. E a senhora, que sugeriu que eu procurasse um antiquário local,
deveria saber que alguns dos maiores tesouros arqueológicos do mundo foram descobertos em lugares humildes, por pessoas que outros considerariam inadequadas. Ele caminhou de volta para o púlpito, onde Sir Reginald permanecia em silêncio respeitoso. Sir Reginald, disse Dr. Hartwell, o senhor conduziu este leilão com profissionalismo exemplar. O senhor não permitiu que preconceitos influenciassem seu julgamento profissional, e por isso eu o respeito. Sir Reginald inclinou a cabeça em agradecimento. Dr. Hartwell então se dirigiu a todo o salão. Eu não vim aqui esta noite para humilhar ninguém. Vim para adquirir uma peça que completaria minha pesquisa de vida sobre as campanhas militares de Aureliano. Mas acabei aprendendo tanto sobre natureza humana quanto sobre história romana. Ele começou a embalar cuidadosamente as 3 lâminas. Estas peças não ficarão em uma coleção privada. Elas serão doadas ao Museu Britânico, onde poderão ser estudadas por gerações de historiadores e apreciadas pelo público em geral. Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Mas antes disso, continuou Dr. Hartwell, elas serão o centro de minha nova pesquisa sobre as técnicas de metalurgia romana avançada. Os resultados serão publicados e compartilhados com a comunidade acadêmica mundial. Ele fechou sua mochila e se virou para sair. Então, como se tivesse se lembrado de algo, parou e se virou novamente. E para aqueles que se perguntam como um jovem professor pode arcar com 2.600.000 libras, disse ele com um sorriso, além de minha posição em Cambridge, sou consultor sênior para vários museus internacionais, autor de 17 livros sobre história romana e descobridor de 3 dos mais importantes sítios arqueológicos dos últimos 10 anos. Minha última descoberta em Pompeia foi licenciada para documentários e exposições por uma quantia considerável. Lady Margaret finalmente encontrou sua voz. Dr. Hartwell, eu gostaria de me desculpar pela minha atitude desta noite. Dr. Hartwell parou e se virou para ela. Lady Margaret, suas desculpas são aceitas. Mas espero que esta experiência a faça refletir sobre como tratamos pessoas que consideramos diferentes de nós. Ela fará, prometeu Lady Margaret, sua voz sincera. Charles Pemberton se adiantou. Dr. Hartwell, se me permite, gostaria de convidá-lo para uma conversa sobre possíveis parcerias entre meus hotéis e museus para turismo cultural. Seria um prazer discutir isso, respondeu Dr. Hartwell cordialmente. Mas talvez da próxima vez possamos nos encontrar em um ambiente onde o valor de uma pessoa não seja julgado por sua aparência. Lord Hamilton se aproximou hesitantemente. Doutor, eu me comportei de forma abominável esta noite. Gostaria de oferecer minha coleção para sua pesquisa acadêmica, se for útil. Dr. Hartwell estudou o rosto do Lorde por um momento. Essa é uma oferta generosa, milord. E aceito, desde que a coleção seja disponibilizada também para outros pesquisadores. Certamente, concordou Lord Hamilton imediatamente. Dr. Hartwell se dirigiu novamente à saída, mas desta vez foi acompanhado por uma multidão respeitosa. Pessoas que minutos antes riam dele agora o seguiam, ansiosas para ouvir mais sobre sua pesquisa e suas descobertas. Na porta, ele se virou uma última vez para o salão. Esta noite vocês aprenderam que o verdadeiro valor não está nas roupas que vestimos ou nos carros que dirigimos. Está no conhecimento que possuímos, na paixão que sentimos por nosso trabalho e na capacidade de ver além das aparências. Ele ajustou sua mochila surrada no ombro. E às vezes, as descobertas mais extraordinárias vêm dos lugares e pessoas mais inesperados. Com essas palavras, Dr. Alexander Hartwell saiu do prestigioso salão da Christie's, carregando consigo não apenas 3 lâminas romanas inestimáveis, mas também uma lição sobre humildade e respeito que ninguém presente jamais esqueceria. Do lado de fora, ele subiu em um modesto Honda Civic, não porque não pudesse pagar algo melhor, mas porque era prático para suas necessidades. Enquanto dirigia pela noite londrina, ele sorriu ao pensar na ironia de tudo. Havia passado anos estudando civilizações antigas, mas esta noite havia aprendido tanto sobre a natureza humana contemporânea. No banco do passageiro, as 3 lâminas de Aureliano repousavam seguras em suas caixas de proteção. Amanhã, elas começariam uma nova jornada, não como símbolos de status ou investimentos financeiros, mas como janelas para o passado, prontas para revelar mais segredos sobre um dos imperadores mais fascinantes da história romana. E talvez, pensou Dr. Hartwell enquanto parava em um semáforo, a lição mais importante de tudo isso fosse que o verdadeiro valor, seja de uma pessoa ou de um artefato histórico, raramente é óbvio à primeira vista. Às vezes, é preciso olhar além da superfície para descobrir os tesouros mais preciosos. E aí, quem riu por último? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história de superação,
Inscreva-se para não perder os próximos vídeos e curta este vídeo para nos ajudar a continuar criando. Esta noite vocês aprenderam que o verdadeiro valor não está nas roupas que vestimos ou nos carros que dirigimos. Está no conhecimento que possuímos. E às vezes, as descobertas mais extraordinárias vêm dos lugares e pessoas mais inesperados.